Agora que a gente já tem nosso usuário aqui, ele já consegue fazer login na nossa aplicação, a gente vai partir para a próxima funcionalidade, que é fazer um PIL. Vamos colocar aqui em pré-sprint e vamos fazer umas perguntas para nós mesmos. Como que funciona um PIL? Um PIL ele vai ter o conteúdo, certo? Vamos colocar em inglês? Ele tem o content. O que mais que o PIL tem? O PIL tem o dono, certo? Alguém publicou esse PIL. E o PIL tem os likes também. A gente pode colocar os likes dentro da feature de PIL, certo? Então eu acho que é só isso. Vamos criar o nosso diagrama. Eu vou dar um Ctrl C no diagrama de usuário e copiar. E a gente pode colocar aqui sendo PILs. Vai ter um ID, vai ter um content, que vai ser um varchar. Vai ter o meu usuário, a gente já vai falar direitinho como é que funciona. E a gente vai ter os likes, que é um integer, um inteiro. Eu vou excluir a linha aqui, que não nos interessa. E o created at, updated at, tem em todas as tabelas. Como que eu vou relacionar o meu PIL com o meu usuário? Cada usuário pode ter muitos PILs, certo? Um usuário ele pode publicar vários PILs. Como que eu faço relações em banco de dados? Primeiro, eu não salvo o usuário, eu salvo o ID do usuário. Eu faço uma referência ao ID do usuário, a tabela principal dele. E aqui o tipo não é varchar, o tipo é UUID. Beleza? Como que eu faço a conexão entre esses dois? A conexão, ela sai de quem... a conexão, na verdade, ela é feita do principal até aquele que é conectado. Então, é do ID do usuário até a referência do ID do usuário que está na outra tabela. Essa é a conexão. Como que a gente sabe se esses terminais estão certos? Eu vou colocar aqui eles iguais. Como que eu sei que eles estão certos? Essa barrinha vertical, ela quer dizer que é 1. Beleza? Essa outra barrinha aqui quer dizer que é muitos. Então, um usuário tem muitos PILs. Isso está certo. Um usuário pode publicar vários PILs. Onde que acontece a relação de muitos para muitos, por exemplo? Pensar num exemplo? Autores e livros. Muitos autores podem ter muitos livros, porque um livro ele pode ter mais de um autor. E um autor pode ter mais de um livro. Então, eles se conectam de várias formas. Isso é muitos para muitos. Aqui não. Aqui um PIL não pode ser de mais de uma pessoa. Um PIL ele é só de uma pessoa. Beleza? Então essa é a nossa tabela. Vamos criar a nossa migração. Como que a gente cria migrações aqui no TypeORM? Vamos relembrar. Yarn, TypeORM, migration, create, -n, create PILs. Vamos criar a tabela de PILs da nossa aplicação. Ela vai aqui direto para migrations, onde está mesmo? Aqui, database, migrations, create PILs. Vamos lá, a gente já sabe que a gente vai ter que importar uma table, que é a minha tabela. Export default, apaga a linha, apaga a outra linha, salva. E aqui dentro a gente vai criar a nossa tabela. Await, carryRunner.createTable, aí um new table, porque eu estou criando uma nova tabela. E dentro aqui eu vou ter a propriedade name, que ele já até colocou no nosso autocomplete. E vou ter a propriedade columns. E vou ter mais uma propriedade. Tá vendo que aqui na minha tabela de PILs eu tenho essa ligação? Eu preciso dizer as ligações que eu tenho na minha tabela. A gente chama isso de foreign keys, que também é um array, que pode ter mais de um. Vamos começar pelo nome. O nome da nossa tabela é PILs. E quais colunas eu vou ter? Eu vou copiar o ID aqui em cima dessa aqui. Não tem por que eu escrevê-la de novo. Certo? A gente vai ter também a coluna. Vou deixar assim para a gente poder visualizar. Content. Que é um varchar. A gente vai ter a nossa coluna
user ID, que é do tipo UUID, que é um ID de um usuário. A gente vai ter a coluna likes, que é do tipo integer, que é inteiro. E a gente vai ter o created at, updated at, que eu vou copiar aqui do outro. Beleza? Aí agora aqui em foreign keys, a gente vai avisar que a gente tem essa ligação de pills com o user. Vamos lá então. Como que eu faço como que eu aviso? Como que eu crio essa conexão? Eu crio um objeto, eu dou um nome para essa conexão, então é user owner of pill, eu posso dar o nome que eu quiser, eu estou tentando dar o nome mais descritivo possível. Então, o dono do pill. Eu tenho uma tabela que eu me referencio, então aqui o meu pill está se referenciando à tabela users, eu vou colocar então referenced table name users, certo? Dentro dessa tabela de users, eu tenho uma coluna que eu estou me referenciando, que é a coluna primária, o ID, então referenced column names, é um array que recebe o ID, né, que a gente está se referenciando ao ID. As minhas colunas da minha tabela, que eu tô usando para referenciar, então a minha tabela, quem da minha tabela que eu estou fazendo a relação, que é o user ID. E aí duas propriedades muito importantes, onDelete, que eu vou deixar vazio por enquanto, já dei um spoiler aqui, obrigado, e o onUpdate, que eu também vou deixar vazio, não completo, vou deixar vazio. Aí, o que é esse onDelete? Esse onDelete é o seguinte, se eu deletar o meu usuário, o que é para acontecer com o pill? Se eu deletar o meu usuário, eu quero que o meu pill seja deletado. Quem faz isso? O Facebook faz isso. Quando o usuário é deletado, todos os posts do usuário são deletados. Quem não faz isso? O Reddit. Quando você deleta a sua conta no Reddit, os seus posts continuam lá, mesmo sem dono. Então você pode escolher. Se você quer que todos sejam deletados, deletou o usuário, deleta os pills. Coloca cascade para cascatear. Se você quer que eles continuem, você coloca set null, que aí ele vai virar null. Beleza? Eu quero que seja deletado, eu vou colocar cascade. E o onUpdate é a mesma coisa. Quando eu atualizar o meu usuário, o que é para acontecer com os pills? Eu quero que eles atualizem também. Isso aqui é difícil de acontecer, porque a gente nunca atualiza o ID. Não se atualiza o ID numa aplicação. Beleza? Então a gente criou o método up. A gente criou o método up. Vamos criar o método down. O método down, ele vai pegar e vai destruir a tabela pills. Beleza? Então é isso. Vamos agora rodar essa migration para ver se ela vai criar aqui no nosso banco a tabela de pills certinha. Ele deu um dano ali embaixo, eu vou dar um F5 aqui em tables e ele criou nossa tabela de pills. Beleza? Se a gente vir aqui em ER-Diagram, a gente pode poder ver que ele já até criou essa conexão de pills e users, né? Muito legal esse negócio do dbeaver aqui. Então vamos agora para o próximo passo, que é a gente criar a nossa model de pill, depois criar o repositório e por finalizar esse serviço de criação de pill.